Imagina que a sua mãe sempre te avisa pra você não abrir a porta do carro, nem se ela mesma pedir. Até o dia que você descobre o porquê. Mas agora você tem certeza de que aquela coisa que entrou no carro com você não era sua mãe. Essa é a parte 3. As partes 1 e 2 já estão aqui no perfil. Mas antes de tudo, já lembrando que se você for do tipo que costuma sentir medo de histórias de terror, então pula esse vídeo. Mas se você não for, então já aproveita pra me seguir, porque aqui tem conteúdo de terror diário. Eu dormi antes mesmo de perceber o que estava acontecendo. Não foi um sono leve, nem aquele cochilo que você ainda percebe o ambiente ao seu redor. Eu simplesmente apaguei. Um apagão mesmo, como se o meu corpo ele tivesse simplesmente desistido de acompanhar a realidade. A minha mente começou a vagar e eu já não tinha mais controle de nada. E eu me lembro vagamente da voz da minha mãe. Ela dizia alguma coisa sobre chá, que eu precisava descansar e como tudo já tinha passado. Só que as memórias elas vinham como se eu estivesse embaixo da água, de forma distorcida e muito distante. A última coisa clara que eu realmente lembro é do carro acelerar e então nada. E quando eu acordei eu já tava em casa. Agora eu tava no banco de trás, sendo que eu tava antes no banco da frente. O cinto tava preso, a minha cabeça tava encostada do lado. Tava contra o vidro, mas o meu pescoço doía. A rua lá fora ela era familiar o suficiente pra me dar uma falsa sensação de segurança imediata. Só que ao mesmo tempo tinha alguma coisa errada. As lembranças iam e vinham, mas eu não tinha muita noção do que estava acontecendo. Na verdade, elas pareciam mais como um pesadelo distante. O carro estava desligado e minha mãe ainda estava com as mãos no volante. Eu pisquei algumas vezes enquanto tentava organizar a minha memória. O estacionamento da farmácia, ele vinha em fragmentos soltos. Eram como flashes desconectados. O celular quebrado da minha mãe, a buzina, o sorriso dela, o marco, tudo ia se misturando com uma sensação de que aquilo não tinha acabado. E ao mesmo tempo eu sentia que aquilo era apenas um pesadelo. E os meus olhos procuraram pelos dela, como se eu implorasse para que ela me dissesse que sim, eu tinha passado de um sonho e tava tudo bem. Só que não foi essa sensação que veio quando a minha mãe se virou. Ela ficou alguns segundos olhando pra frente, ela respirava devagar. Era como se ela estivesse reconferindo se tinha trazido tudo de volta com ela. O olhar dela, ele tava diferente do que eu tinha visto no estacionamento, mas também era diferente do olhar da minha mãe. Tava mais cansado e mais humano, só que tinha uma espécie de cuidado e um brilho estranho de maldade que não era dela, sabe? Chegamos, ela disse, simplesmente como se nada tivesse acontecido e eu não consegui responder. Meu corpo, ele parecia estar nas nuvens, a minha mente estava nublada. Minha boca, ela ia abrindo, só que nenhuma palavra saía e eu não conseguia raciocinar. Eu só ia observando ela sair do carro, eu dava a volta e abriu a porta pra mim como se fosse uma rotina normal e eu fosse uma criança. E como se não tivesse existido uma segunda versão dela batendo no vidro do estacionamento vazio algumas horas antes. Quando eu desci, as minhas pernas estavam fracas, bambas, eu precisei me apoiar na lateral do carro por um segundo pra não cair. O ar daquela noite estava muito frio e muito limpo, de uma forma um tanto quanto agressiva. E dentro de casa tudo parecia muito normal. E isso no momento estava me incomodando muito. A luz da sala estava acesa, o sofá, estava tudo normal, só que a minha mãe, depois de tudo que tinha acontecido, eu acho que eu estava num estado de choque, talvez. Isso poderia explicar essa sensação horrível. A minha mãe, ela entrou atrás de mim e colocou a bolsa em cima da mesa, então começou a organizar algumas coisas que ela tinha comprado. Ela parecia sem pressa e não tinha nenhum sinal de urgência, mas também não tinha nenhum sinal de nada que havia acontecido naquele maldito estacionamento, e eu tava louca pra perguntar. Só que ao mesmo tempo era como se as palavras elas não saíssem da minha boca, como se eu não tivesse mais controle nenhum. Eu só fiquei parada no meio da sala por alguns instantes sem saber exatamente o que fazer com o meu próprio corpo, porque tudo dentro de mim ainda estava em estado de alerta, só que o ambiente ao redor ele não acompanhava isso em nada. Era uma sensação muito estranha, como se o meu cérebro ainda tivesse preso no estacionamento. Você tomou chá? Ela perguntou sem olhar diretamente pra mim. Eu demorei uns instantes pra processar aquela pergunta, então eu me lembrei, ela tinha levado um chá pra tomar no carro. Mas então eu notei uma coisa, no pulso dela não tinha pulseira, e eu puxei na minha memória o fato de que eu já tinha reparado nisso antes. Era uma pulseira antiga, ela nunca tirava. Nem em fotos antigas ela tava sem ela, foi um presente do meu falecido pai. E agora simplesmente não tava ali, e o braço dela tava exposto de uma forma muito limpa. Eu tentei falar alguma coisa, só que minha voz ainda insistia em não sair, e quando saiu foi muito baixa. Você perdeu sua pulseira? Ela ficou alguns segundos com a mão parada no meio da bolsa, sem responder nada. Era como se ela estivesse escolhendo entre várias versões de resposta antes de decidir qual usar. Que pulseira? Ela perguntou depois de um tempo, ainda sem me olhar. Aquilo me atingiu de um jeito totalmente estranho, porque não era uma negação direta, era algo pior. Era como se a existência daquela pulseira tivesse sendo apagada no momento em que eu mencionava. Mas eu fiquei em silêncio enquanto ela voltava a mexer na bolsa, e nessa noite eu não consegui dormir. Eu fiquei no meu quarto, deitada, com medo, olhando pro teto por horas, enquanto eu tentava reorganizar mentalmente tudo o que tinha acontecido. O problema não foi só aquilo que aconteceu no estacionamento, e nem o que estava errado na forma com que minha mãe tinha aparecido lá fora. Era que tinha muita consistência nesse erro, era como se tivessem duas versões de uma mesma realidade colidindo. Em algum momento da madrugada eu ouvi passos na sala. Não eram passos apressados, também não eram barulhentos, eles foram lentos, controlados, era como se alguém estivesse andando sem intenção de ser percebido. E eu me levantei da cama devagar e fui até a porta do quarto, encostando só o suficiente pra ouvir melhor. E minha mãe tava falando no telefone. Ou foi pelo menos isso que eu pensei, porque quando eu me aproximei, tomando todo o cuidado possível pra ela não me notar, eu percebi que ela tava falando sozinha. Não tinha ninguém com ela ali no ambiente. E ainda assim eu podia jurar que eu ouvia algo responder,
só que eu não conseguia entender o que aquilo dizia. Era quase como uma alucinação, mas a voz dela eu ouvia muito bem, por mais que ela estivesse baixa. Então algumas coisas dava pra entender, algo como não foi completo, e sim, ela viu. Ah não, pra mim ela abriu a porta. Então uma pausa longa. Depois ela disse algo que fez com que eu sentisse um frio na minha espinha. O processo está quase finalizado. Eu não sei exatamente quanto tempo eu fiquei ali parada ouvindo, mas quando eu voltei pra cama eu não consegui mais dormir. E no dia seguinte tudo parecia ainda mais estranho à luz do dia. Era uma ameaça mais velada, só que ainda assim eu não sei explicar. Não era como num filme de terror, onde as coisas elas são muito evidentes. Era algo sutil, era algo que tava ali martelando, só que ao mesmo tempo você não conseguia dizer exatamente o que era. E eu vi a minha mãe lavando a louça na cozinha e em alguns segundos eu até tive a impressão de que a água da torneira ela tava caindo de forma mais lenta. Só que o tempo parecia passar de forma lenta e eu tomei mais uma xícara de chá. A minha mãe não parava de fazer esse chá pra mim. E eu tentava agir como se nada tivesse acontecendo, só que eu não conseguia ignorar o fato de que ela não mencionou a noite anterior em momento algum. Mas então, no fim da tarde, alguém bateu na porta. Eu conhecia aquela batida e era de Marco. Ele parecia diferente da noite anterior, muito cansado, só que não só no sentido físico. Era como se uma parte nele estivesse tentando só se manter firme, por mais que fosse impossível. E ele olhou diretamente pra mim assim que me viu, sem desviar o olhar, e eu senti imediatamente que ele sabia o quanto eu tinha visto. Mas a minha mãe não parecia surpresa em vê-lo. Eles se afastaram pra conversar na sala e pediram pra que eu esperasse na cozinha. Não consegui ouvir tudo, só algumas partes soltas, algumas palavras que vinham e iam. Então o tom da conversa foi mudando. Ele falava sobre como eu tinha visto as 12 versões e como isso não deveria ter acontecido, mas que pelo menos o vínculo que eu tinha com a minha mãe foi o suficiente. E aí o meu mundo desmoronou porque eu sabia que não tinha sido. Logo ele me chamou e eu só queria acordar desse pesadelo, porque minha mente estava pesada desde o momento em que eu acordei no carro. Era como se eu não conseguisse raciocinar direito, só que agora parecia pior. Aquela parte dentro de mim que ainda não havia adormecido por completo estava gritando para que eu reagisse, só que o meu corpo e a minha mente eles estavam anestesiados demais para isso. E o Marco ele me olhou por alguns segundos antes de dizer qualquer coisa. Era como se ele confirmasse o que ele já sabia no fundo. Então ele perguntou se eu abria a porta e a minha mente foi gritando que sim, só que a minha boca travou. Eu tentei desesperadamente falar, gritar e tomar o controle do meu corpo de volta, só que eu só não conseguia. E do outro lado a minha mãe sorriu. E eu neguei com a cabeça, só que não era isso que eu queria fazer. Honestamente, eu estaria chorando se eu conseguisse. E ele foi soltando o ar devagar, como se isso fosse bom e ruim ao mesmo tempo. Então ela ainda está por aqui, ele disse. Minha mãe ficou em silêncio do lado dele. Foi então que ele me explicou de uma forma muito simples que aquilo que eu tinha visto não era uma cópia completa, pelo menos não ainda. Era algo que precisava de uma permissão, de uma aceitação e uma quebra de regra muito específica para se estabilizar. Então a regra da minha mãe, ela não era só uma proteção, era uma contenção. E o erro, ele tinha acontecido no momento em que eu quase cedi. Quase, só que não completamente, pelo menos até onde ele sabia, porque na verdade eu tava lascada. E ele disse que essas coisas, elas não iam entrando de uma vez, que ela ia testando, imitando, e que tentavam gerar um momento de escolha errada. E se a escolha errada acontecesse, elas não precisariam mais pedir. Eu fiquei em silêncio durante todo o resto da explicação, com as pernas trêmulas. E quando ele saiu, a minha mãe olhou pra mim por um longo tempo antes de voltar pra cozinha. Você fez o certo, ela disse. Só que a forma com que ela disse aquilo não parecia um elogio, e sim um aviso. E naquela noite, antes de dormir, eu vi algo no reflexo da janela do meu quarto, atrás de mim. Aquilo tava sorrindo e dessa vez se parecia comigo. Eu espero que você não se importe, eu ouvi a voz da minha mãe vindo da porta, mas eu convidei ela pra entrar. Eu me virei e a minha própria cópia foi a última coisa que eu vi na minha vida.